Olá, cinéfilos, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu vou falar sobre uma animação que não é exatamente uma animação infantil, mas uma animação muito bem feita. Uma animação da Disney, né, que na verdade é baseada num dos maiores sucessos de quadrinhos da Marvel, de Stan Lee, Big Hero 6, ou Operação Big Hero. Né? Vocês que já viram esse filme sabem que é um baita de um filme, super emocionante, uma aventura muito legal, e que inclusive tem uma série, né, na TV a cabo, que é a continuação, o desenho e a animação do filme. Né? Então nós vamos falar sobre o filme e sobre como o filme trata do luto, né? Como nós podemos ressignificar o luto, superar o luto, como lidar melhor com o luto, ainda mais agora em época de perdas, de pandemia. Acho que é interessante nós entendermos, trabalharmos esse assunto, e é exatamente sobre esse vídeo, sobre esse assunto que é esse vídeo de hoje. Espero que vocês gostem e vamos lá. Então, já indo direto ao assunto, o filme então, que é a Operação Big Hero 6, né, se passa então numa cidade fictícia do futuro, né, que seria São Francisco, né. Então essa cidade do futuro, nós conhecemos os personagens principal, que seria Hiro Amada, né, que é um menino de 14 anos, gênio, que não quer saber de estudar, que enfim, está ali sob os cuidados da tutela de uma tia, né, a tia Cass, né, mas que na verdade se interessa muito por robótica, por ciências, mas acha que é perda de tempo ir para a faculdade. Então ele fica ganhando a vida com apostas e ali disputas de robôs, troem os outros, e ele ganha dinheiro com aquilo, de uma forma bem arriscada, né. E o irmão dele, o Tadashi Hamada, que esse sim é um estudante da faculdade de robótica, e claro que é ver o irmão bem encaminhado, né, um irmão menor, né. Então, como é que o filme se desenvolve? Eu não vou falar sobre todo o filme, vou só falar bem resumidamente sobre a história. Temos ali como colegas de faculdade, ou colegas de curso do Tadashi Hamada, que faz a faculdade, temos ali a Gogo Tamago, né? Gogo Tamago, que depois vinha se revelar como uma patinadora, né? Ela gosta de bicicleta, de praticar esportes. Seria a Destemida, né? Cada personagem representa uma personalidade, uma característica mais forte dos personagens, né? Essa seria a Destemida. Depois teria Honey Lemon, né? Honey Lemon, a menina das cores, ela seria mais insegura, né? Temos também o Fred, que na verdade também conhecido como Fredzilla, porque ele gosta de ele é nerd, ele gosta de cosplay, ele tem fantasias, ele gosta de se fantasiar de Godzilla, né? Na verdade ele seria um rico excêntrico, na verdade, representando a humildade, porque ninguém sabe que ele é rico, né, e ele não faz questão nenhuma de ostentar isso. Então ele seria a personalidade mais humilde, né, que é amigo ali dos outros, que poderia fazer qualquer curso, qualquer faculdade, tem dinheiro para tudo, mas na verdade ele está ali curtindo a vida, né, está ali ainda sem um propósito definido, não descobriu ainda um caminho na vida. E o Wasabi, né? Esse Wasabi seria então o personagem que seria de repente o mais medroso, mais medroso mesmo, né? Então esses são os personagens principais. E aí depois aparece como grande personagem principal
o Baymax. O Baymax, que seria o robô, né? O robô criado pelo Tadashi Hamada, né? O irmão do Hiro, que seria um robô de cuidados de saúde, como se fosse um enfermeiro, né? Um robô enfermeiro, né? É bem interessante esse robô, né? Porque a preocupação toda dele é que é com o bem-estar, com a saúde física, emocional, mental. Um robô cuidador, né? Muito legal. Que acaba se tornando depois como se fosse o anjo da guarda do Hiro, né? Então, esses são os personagens principais. Aí depois aparece na história, claro, o professor Robert Callahan, né? Que é o professor que dá as aulas, o curso ali de robótica ali para a turma toda, né? O gênio, que aparentemente seria o personagem mais bonzinho, né? E aparece também o Sr. Alistair Cray, dono das empresas Cray Tech, né? Que seria um ex-aluno do professor Robert Callahan, que diz ele que se tornou ambicioso, ganancioso, que só quer saber de ganhar dinheiro. Aparece ali como um empresário inescrupuloso que só quer ganhar dinheiro. Seria o ruim da história, né? Mas conforme a gente vai vendo o desenho, vê que as coisas não são bem assim. Não é preto no branco, né? Existem vários outros tons, né? Mas só para vocês situarem então aí quem são os personagens, quem não viu o filme. Quem não viu, recomendo que vejam, porque eu vou falar, né, sobre a história, não vou falar detalhadamente, mas vou pincelar alguns pontos principais para chegar no ponto que eu quero aqui, relacionando, né, a temática principal do filme com a espiritualidade, o espiritismo, ok? Bom, o Tadashi Hamada, né, então, vendo ali que o irmãozinho de 14 anos está meio perdido ali, sem ter um rumo na vida, leva o irmão para conhecer o laboratório e a turma dele lá, que o pessoal fica lá desenvolvendo tecnologias, né? O interesse que o irmão se interessa por fazer a faculdade, estudar. E realmente o guri acaba se interessando, né? E tem um concurso. Quem desenvolveu um robô, né, muito legal, um projeto legal, acaba ganhando a bolsa para estudar nessa faculdade de graça, o curso de robótica, né? Seria nosso atual curso de mecatrônica que temos hoje na PUC, não sei se tem em algum outro lugar, mas enfim, né? Fazendo termo de comparação. E o rapaz acaba desenvolvendo um robô muito legal, né? Um robô que é feito de várias pecinhas, que ele tem o controle, né, mental daquelas pecinhas, que podem formar sob qualquer tipo de forma, né? Ele desenvolve um controle que só coloca, como se fosse uma tiara, só coloca na cabeça, e ele controla aquelas pecinhas para que as pecinhas tomem a forma que ele quiser. O professor Callahan vê aquilo como uma coisa muito legal, claro que dá a bolsa para ele, mas ele acaba, como é que eu vou dizer assim, pela perda da filha. Aí no desenvolver da história a gente descobre que a filha dele, Abigail, morreu e ele quer se vingar, né? Ele quer se vingar de quem ele julga que seria o responsável pela morte da filha. Então ele incendeia lá o local onde está acontecendo essa exposição, esse concurso, pega para ele, se apropria indevidamente, né, rouba o projeto do rapaz, do menino de 14 anos, e nisso o irmão mais velho do Hiro, o Tadashi, isso, ele entra lá para tentar salvar a vida do professor, mal sabendo que o professor é que causou aquele incêndio todo, e morre. Então aí nós já temos dois lutos na história, né? A filha do professor, que morreu num trágico acidente, que depois no desenvolvimento da história a gente fica sabendo, e imediatamente o luto
do Hiro, que perdeu o irmão, que era como se fosse a figura paterna, a figura masculina de exemplo, enfim, depois da tia, ou enfim, a pessoa mais importante da vida dele. Ele começa então a ficar de luto, não quer saber mais de nada, não quer saber de estudar, não quer saber de robô, de nada, né? Ele fica no luto, né? E aí que a história começa, que esse na verdade é a temática central do filme, o luto. O que é exatamente o luto, né? A morte, para nós que somos espíritas, a morte de um ente querido deve ser encarada como uma viagem que uma pessoa fez para um país distante, onde um dia você vai poder revê-la, né? Deve ser encarado como um afastamento temporário dessa pessoa. Pelo menos nós, espíritas, nos esforçamos para encarar dessa maneira. Eu peço também, se vocês gostaram, estão gostando do conteúdo do canal, se inscrevam, deixem um like, compartilhem, mas é importante que vocês se inscrevam, deixem um like ou comentário, compartilhem, porque assim o algoritmo do YouTube entende que está sendo legal, tem um propósito, o canal, os vídeos. Então, para que possamos crescer e estar ajudando cada vez mais pessoas, eu peço que vocês deem uma força, ok? Muito obrigado. As dores desarrazoadas ou sofrimento exagerado aflige os mortos, né? E porque isso denota uma falta de fé e exprime uma revolta contra a vontade de Deus, né? Então, o que isso significa? Quando a pessoa morre, ela imediatamente, se for uma boa pessoa em vida, vai para um lugar bom. Pelo menos é isso que nós espíritos acreditamos. E a verdade seja dita, é um lugar tão bom, tão maravilhoso, que ela se esquece completamente da vida que ela tinha aqui na Terra, certo? Talvez algumas pessoas não queiram, não estejam preparadas para estar ouvindo isso, mas é o que nós, espíritas, pelo menos, acreditamos. A pessoa, esse espírito, inclusive, sabemos disso pelos relatos dos espíritos que, através do contato mediúnico, relatam esse fato, né? E também quando pessoas têm uma experiência de quase morte, ou seja, pessoas que morrem por minutos e voltam, né? Numa mesa de cirurgia ali, que teve um trauma, uma parada cardíaca, a pessoa fica sem vida por alguns minutos, segundos e volta. Ela tem uma experiência de quase morte, como nós chamamos. Esse é um outro assunto que podemos até trazer melhor em outros momentos. Se você se interessar, é só colocar aí experiência de quase morte, que eu trago um vídeo falando sobre isso. E a pessoa volta e relata que teve, na maioria das vezes, isso no mundo inteiro, tem milhares, milhões de relatos de pessoas que tiveram essas experiências de quase morte, que elas viram a luz, foram para um lugar muito bom, maravilhoso, um lugar em que sentiam uma paz muito grande, muito colorido. Algumas encontram parentes que já faleceram, outras não, mas se sentem tão bem nesse lugar, tão bem, que elas não têm vontade nenhuma de voltar à vida aqui na Terra. Mas muitas vezes elas têm que voltar porque elas têm que continuar a sua missão, né? Todos nós temos uma missão aqui na Terra. Então, o que acontece? Quando a pessoa realmente morre, o espírito realmente ele esquece por completo que da vida da Terra, porque ele, até mesmo lá, vamos colocar assim, seriam cidades astrais, cidades onde as pessoas, os espíritos vivem, os espíritos do bem, e nesses locais, através de relatos, sabemos tudo isso,
através de relatos. É importante que você saiba que tudo isso que eu trago para vocês através dos vídeos não são coisas que eu acho, coisas que eu estou tirando da minha cabeça. São coisas através dos estudos, dos livros do Espiritismo, dos livros de Allan Kardec. São coisas muito pesquisadas e estudadas. Eu não estou falando para vocês coisas que eu acho. São coisas que são, como é que eu vou dizer, do conhecimento de todos que já estudam, já são espíritas há algum tempo. Que eu quero que fique bem claro para vocês, né? Que eu não estou inventando coisa para vocês. Então as pessoas que estão lá, elas passam a relembrar até outras vidas que tiveram, então elas não tem por que pensar, porque elas entendem de imediato, há um entendimento de que a morte não existe, é só uma passagem, que ela entende imediatamente quando ela chega nessas cidades maravilhosas, nesse local maravilhoso, que ela vai poder sim, se ela quiser, reencontrar todos os parentes e entes queridos. Então ela não se preocupa com essas pessoas, porque ela entende imediatamente que a morte não existe, é só uma passagem, uma viagem, né? Aqui eu vou fazer um relato pessoal meu, né, sobre a minha falecida mãe. Eu já perdi algumas pessoas da minha família, algumas pessoas, né? Para quem não me conhece, quando eu tinha 5 para 6 anos, no espaço de 6 meses, eu perdi minha avó paterna, que vivia junto comigo, com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã, com toda a minha família. E 6 meses depois eu perdi meu pai. Exatamente, no espaço de 6 meses, 6 pessoas que eu convivia diariamente, que eu conhecia, que eram muito próximas de mim, minha avó e meu pai, faleceram. Minha avó, eu não sei, não posso dizer para você exatamente o motivo, mas ela já estava um pouco velhinha. E meu pai foi relativamente trágico, porque ele tinha só 38 anos e teve um AVC. Mas eu era muito criança, eu tinha só 5 para 6 anos. Então, para uma criança, entender isso é muito complicado, né? Mas minha mãe, que sempre foi católica, minha família sempre foi de católicos, se viu muito desamparada, muito desesperada. E aonde exatamente que ela foi encontrar um amparo, uma resposta para esse sofrimento, para essa dor, para o luto? No Seishen-no-ie, quem nunca ouviu falar, é uma filosofia, não chega a ser uma religião, mas uma doutrina que vem exatamente dos japoneses, onde eles se reúnem, não sei dizer aqui na minha cidade onde é que fica, mas na época eles tinham reuniões e ela foi muito bem acolhida e se sentiu muito bem naquele meio, naqueles cultos do Seishen-no-ie. Passou também muito tempo a colecionar a revista, né, do Seishen-no-ie, que é Caminho de Luz, acho que é o nome da revista, não me lembro agora. Ela tinha na revista tinham vários pensamentos, várias, como é que eu vou dizer assim, como se fossem poemas, né, tudo de motivação, ao estilo mesmo do Espiritismo. E ela se sentiu muito bem com aquilo, né? Ela se sentiu muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a pessoa fica com vergonha de, quando está em luto, de procurar uma outra religião, uma outra ajuda. Se você perder um parente muito próximo e aonde você está, você não está se sentindo amparado, você deve sim procurar o amparo necessário, né? Seja um amparo profissional, um psicólogo, um médico, um psiquiatra, ou um grupo de apoio, seja espírita mesmo, né? Então não há demérito, não há vergonha você ser evangélico, você ser católico, ou seja qual for a sua religião, procurar amparo numa outra religião. Se você se sente bem naquela outra religião, naquele outro lugar que você está indo, o importante
é isso, certo? Bom, muitas vezes as pessoas desesperadas procuram, né, uma outra religião, como por exemplo o candomblé, a umbanda, para salvar a pessoa que está doente, né? É compreensível, né? Uma pessoa que está numa CTI, que está num coma, que está desenganada, que está com câncer, uma doença terminal, é compreensível que procure essas medidas mais extremas, né? Eu digo medidas mais extremas porque muitas vezes envolve o sacrifício de animais, envolve o pagamento em dinheiro, para que se recorra a um milagre, né? Isso não vou dizer que seja condenável, mas não significa que vá sempre resolver, né? Quando na verdade isso acontece da pessoa que está desenganada curar-se, existem relatos da medicina, da ciência médica, né, de várias pessoas que têm remissão total de câncer, a cura, digamos assim, do câncer, inexplicavelmente. É devido muito à fé, merecimento, à ajuda de espíritos de luz, aquele lá de cima, o Altíssimo, que por algum motivo achou que a pessoa então deveria ficar mais um tempo aí conosco, né? Então não é por causa de sacrifício de animais, não é porque tu está pagando a um trabalho, é porque aquele cara lá de cima não quer que você vá ainda. Então você se cura. A Operação Big Hero exatamente trata desse assunto, ressignificar o luto, né? Fala sobre como o Hero, com a perda do irmão, acaba criando um grupo de super-heróis, né? Porque na verdade ele quer descobrir quem é o vilão que matou o irmão dele, que roubou o projeto dele, e quando ele descobre que foi o professor, é uma decepção muito grande. Mas primeiro ele quer fazer justiça, e depois ele percebe que aquele grupo de super-heróis que ele criou vai, na verdade, ajudar muitas e muitas outras pessoas. Então, nós temos que ressignificar esse luto, essa perda, né? Transformar essa dor, esse sofrimento em algo positivo. Não é fácil, eu sei, mas nós temos que nos esforçar para isso. Porque, como eu disse, se a dor é exagerada demais, se a pessoa está sofrendo demais, chorando demais o luto do ente querido, se ela, enfim, está muito apegada ainda àquela pessoa, os espíritos de luz são obrigados a cortar a conexão daqui da Terra com o plano astral. Porque exatamente o espírito que está lá, ele começa a sentir essa dor e sofrimento dos que ficaram aqui. Então, para que o espírito que está lá, que está num lugar maravilhoso, não sinta a dor e sofrimento dos que estão aqui chorando por ele, eles cortam esse elo de ligação, essa comunicação, certo? Porque é saudável para o espírito que vai ficar lá. A borboleta, só para vocês entenderem, deixar bem mais claro, o que é ressignificar essa perda, essa morte da pessoa? A borboleta. A borboleta, na verdade, antes era uma lagarta que vivia rastejando e se alimentava como podia, como uma lagarta. Aí um dia ela faz um casulo, né? E através da famosa metamorfose, ela, dentro do casulo de uma lagarta, ela se transforma numa borboleta. E essa borboleta, ela pode voar para onde ela quiser e aonde quiser, tem muito mais liberdade. Então a borboleta é um símbolo da vida e da transformação. E exatamente é isso que nós somos. Nós estamos em constante transformação e a morte é exatamente uma metamorfose, uma transformação para um outro modo de viver, uma outra forma de existir. Quando nós morremos, o que acontece para nós que somos espíritas é o desencarne, ou seja, o espírito sai dessa carne, desse corpo, dessa vestimenta que é feita de ossos, sangue e carne, e passa a existir
num outro modo, de uma outra forma, muito mais livre, certo? A exemplo da borboleta. A pessoa, de acordo com a psicologia, quando a pessoa está em luto, perde alguém, passa por 5 estágios. Primeiro, a negação, são sempre essas etapas, os estágios. Primeiro a negação, depois a raiva, depois a barganha, depois a depressão e por último a aceitação. A negação, a pessoa se nega a acreditar, acha que é um engano, principalmente aqueles que têm uma doença terminal, um câncer, e tem essa notícia, né? Acha que está errado, é um ganho, acha que os outros estão mal intencionados, quando alguém diz, pessoa que está na CTI não vai resistir, tá falando besteira, tá mal intencionado. Não consegue ter a clareza da realidade, busca fatos e argumentos que negam a realidade. Então, tá todo mundo dizendo, olha, Covid-19 mata, e não tem idade, pode ser pessoas de 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Tá matando geral, porque é um vírus que já sofreu algumas mutações, e se a pessoa não se cuidar, pode pegar e pode sim virar óbito. Nós estamos nesse momento, boa parte das pessoas, não estou dizendo todas, mas muitas, em negação. Raiva, segunda etapa. A pessoa ela tem um pouco de medo, de culpa, porque quem vai morrer ou perde alguém julga que Deus é injusto. E pode até vir a ter reações imprevisíveis, né? A barganha, terceira etapa. A pessoa faz promessas, pacto com Deus, quer receber uma graça, um milagre. Ou seja, como eu disse, nós não queremos perder ninguém, então nós vamos na igreja, fazemos promessa, procuramos outras religiões. A pessoa que está doente, que está com câncer, que também não quer morrer, então ela quer barganhar, quer procurar uma forma de viver, de sobreviver, é normal. Depressão é um grande sofrimento. A pessoa chora, se isola, pensa a vida e se dá conta da falta que o outro faz. Ou seja, quando a pessoa já morreu, quem fica aqui entra uma grande depressão, né? Até por fim vir a última etapa ou fase do luto, que é a aceitação. Aí a pessoa consegue fazer reflexões mais coerentes, o sofrimento é menor, ela consegue então ter um pensamento mais lógico, mais racional, que é a fase da aceitação. Claro que ela está sofrendo, mas é um sofrimento menor, porque ela começa, como eu já disse, então, ressignificar o luto para alguma coisa que faça mais sentido. Bom, dito isso, né, nós temos que entender como ajudar, então, como podemos ajudar as pessoas que estão sofrendo, que estão em luto, né? Como podemos ajudar essas pessoas? Estar disponível para ouvir a pessoa, permitir que a pessoa chore, porque tem pessoas que acham que se é homem, mulher, enfim, não pode chorar. Não, a pessoa pode e deve chorar. Claro que se ela não quer, não consegue chorar, muitas vezes ela está travada. É uma coisa, mas tu jamais pode chamar atenção ou proibir a pessoa de chorar. Dependendo da fase do luto que a pessoa está, aquelas fases que eu falei anteriormente, as palavras só atrapalham. Então apenas segure a mão da pessoa que está de luto e mostre para a pessoa que ela não está sozinha. Muitas vezes só isso que a pessoa precisa saber, que ela não está sozinha, que ela pode contar com o apoio de familiares, de amigos. E, se possível, ofereça ajuda profissional para a pessoa, né? Ajuda de psicólogo, de médico ou até de um grupo de apoio na igreja, na religião, enfim, no local, né? E exatamente
Nesse caso eu vou estar deixando aqui um link que é de um grupo de apoio que atende pela internet. Quem tem acesso à internet pode agendar, pode se cadastrar. Eles dão atendimento psicológico gratuito através da internet. Vou estar deixando o link aqui para quem quiser estar procurando, buscando uma ajuda, certo? Bom, esse foi então o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que o Altíssimo esteja sempre na direção do roteiro de nossas vidas. Muito obrigado.